Bom, então lá no vídeo anterior eu mandei para vocês um trecho do musical Saltimbancos. Pessoal, eu ainda não descobri uma forma de compartilhar a tela aqui no meio da gravação. Então, assim, não ficou muito boa a gravação anterior, porque eu fiz segurando meu celular e direcionando para a TV. Então, assim, se alguém conhecer, se algum pai conhecer algum aplicativo que eu consiga ao mesmo tempo gravar e compartilhar imagens e vídeos, eu fico muito agradecida. Por enquanto, eu ainda tô nos testes. Eu testei alguns aplicativos, mas eu ainda não descobri nenhum que eu consiga fazer esse processo de compartilhamento, tá bom? Então, não tá assim muito bom, mas já dá para assistir, já dá para vocês ouvirem como que é a música, tá? E se vocês quiserem assistir no YouTube, é só pesquisar a cidade ideal que vocês acham esse vídeo que eu mandei no vídeo anterior, tá bom? Bom, então dando continuidade aí aos nossos trabalhos, página 4, agora a gente vai fazer aí a interpretação da música, do texto que a gente leu acima, tá bom? Peguem um caderno, usem um caderno para fazer essas atividades quando não tiver espaço na apostila. Eu só quero lembrá-los de quando vocês fizerem essas atividades, vocês colocarem apostila de história, página tal. Por quê, pessoal? Se vocês não colocam qual é a apostila, qual é a página, fica tudo bagunçado. Depois vocês não sabem o que vocês estão fazendo na hora de corrigir, na hora de recapitular, na hora de estudar. Então é muito importante que vocês coloquem, tá? Então, nesse caso, nós estamos fazendo história, então escrevam aí a apostila de história, página 4. Vamos fazer a interpretação? Então, vamos lá. Número 1. De acordo com a leitura dessa letra de música, responda as perguntas. Letra A. Como seria a cidade ideal do cachorro? Quando a gente lê o texto, lá no primeiro vídeo, a gente viu que o cachorro, ele sonhava com a cidade de um jeito. Eu queria até falar uma coisa para vocês que eu esqueci de falar. Lá no começo do texto fala assim: a cidade ideal de um cachorro tem um poste por metro quadrado. Um metro quadrado é um espaço muito pequeno. Então, se eu coloco as coisas com distância de um metro quadrado, as coisas vão ficar muito próximas umas das outras. Então, aí é como se tivesse vários postes muito perto uns dos outros. E o que o cachorro gosta de fazer no poste? Ele levanta a patinha para fazer xixi. Então, essa seria a cidade ideal de quem? Do cachorro, tá? Na letra B, ele pergunta: e como seria a cidade ideal para todos os participantes? Leia o texto novamente, quem não descobriu. Lá no texto, vocês vão descobrir como que seria a cidade ideal para todos os participantes. Para o cachorro e para os demais. O cachorro, a cidade ideal dele é formada de duas coisas, né? Então, ele queria que tivessem os postes, mas também ele queria que tivesse, que ela fosse formada por quem? Fosse formada só por quem? Tá joia? Na letra C, vocês vão circular no texto as palavras que indicam algumas pessoas que fazem parte de uma cidade. Olha, eu faço parte da cidade, tá bom? Eu sou professora, eu faço parte da cidade. O pai de vocês, ele faz parte da cidade. Ele é o quê? Os pais. Vocês não fazem parte da cidade? Vocês são o quê? Então, lá no texto, vocês vão circular o nome de algumas pessoas que fazem parte de uma cidade. Olha que agora tá falando certo, agora é cidade mesmo. Lembrando que lá nos Saltimbancos, eles moravam na área rural, e como eles foram abandonados na área rural, eles saíram da área rural e migraram para a cidade. Então agora eu falar cidade está correto, porque os animais, eles mudaram, eles foram para a cidade, tá bom? Então, virando aí a apostila. Questão número 2. Agora vocês vão
escrever como seria a sua cidade ideal, tá bom? Então escrevam para mim o que vocês queriam, o que vocês querem que tenha na cidade ideal de vocês. Combinado? A questão número 3, quem tiver folha sulfite, faça numa folha sulfite. Quem não tiver, faça no caderninho mesmo. Vocês vão fazer um desenho mostrando como seria a cidade ideal de vocês, tá? Não se esqueça de dar um título para o desenho. Então, por exemplo, olha, a cidade ideal para mim, ela seria uma cidade onde as pessoas não maltratassem os animais, onde os animais e as pessoas vivessem em harmonia. Então, o meu título seria a cidade e os animais vivendo em harmonia. Então, cada criança vai pensar naquilo que é o sonho dela para uma cidade ideal, vai desenhar isso, vai representar a sua cidade como uma cidade ideal e depois vai dar um título lá no alto, tá? Eu dei um exemplo da minha porque essa é a minha de verdade. Combinado? E aí, terminou essa atividade, a gente vai continuar a leitura falando sobre os municípios. Então, nós estamos na página 5. Acabou aí, vamos dar continuidade. O título agora do que a gente vai estudar é Município. Que espaço é esse? Então, vamos continuar aqui? Eu leio daqui, vocês leiam daí. Anteriormente, estudamos como surgiram as cidades. Gente, eu lembro que a gente estava em aula ainda, eu falei para vocês, vai cair em prova. Ai, não fizemos nem prova, meu Deus, provinha em sala. Mas ia cair na prova de vocês. Como que surgiram as cidades? Perto do que surgiram as cidades? Falei muito isso na cabeça de vocês. Então, deixa eu rebobinar minha fita aqui, deixa eu voltar à leitura. Anteriormente, estudamos como surgiram as cidades, que há uma diversidade delas, quer dizer, as cidades são muito diferentes umas das outras. E ainda as diferenças entre os espaços públicos e privados. Espaço público é aquele que pertence a todos, é aquele que eu posso transitar livremente. Espaço privado é aquele que tem um dono. A partir de agora, vamos estudar o município, o que é e como ele está organizado. Segundo parágrafo. Quando passamos por algumas estradas, talvez você tenha observado que há placas para identificar a localização de um município para as pessoas que passam por essas vias. Eu gosto, quando eu viajo, que eu vejo que eu tô chegando em alguma cidade, se é um lugar que eu não conheço, a primeira coisa que eu pergunto é que cidade que é essa, como é que ela chama? Aí a gente fica todo curioso sobre aquele lugar. Pelo menos eu fico, né? Se eu tô com o meu celular e eu passo perto de uma cidade que ela me chama atenção, eu já jogo lá no Google para ver o número de habitantes, qual a principal atividade econômica daquela cidade, quais festas tem a cidade. Eu sou muito curiosa. É uma coisa que sempre me chamou muita atenção, é isso. Eu passar por um lugar, eu não saber nada sobre esse lugar e pesquisar. Continuando aí, no mapa a seguir, veja as indicações das cidades dentro dos municípios do estado de Rondônia. Lembrando que nós moramos no estado de Minas Gerais, esse mapa é do estado de Rondônia. Rondônia é um estado que fica a norte de Minas, então ela está acima do nosso estado, tá? Está a norte. Nós estamos mais abaixo, considerando aí os pontos cardeais, tá bom? Pessoal, qual é a primeira coisa que a gente faz quando olha o mapa? Falei ontem na aula de geografia. A primeira coisa que a gente faz quando olha o mapa é ler o título, sempre. Então, vamos ver qual que é o título desse mapa? Distribuição dos municípios no estado de Rondônia. Pessoal, é um mapa do estado de Rondônia mostrando os municípios. Igual tem mapa, ó, todo estado ele tem um mapa desse. A gente está muito acostumado aqui com o nosso estado, com o estado de Minas. Seria até mais legal se fosse um estado de Minas, porque teriam algumas cidades, alguns municípios, oh meu Deus, municípios. Teria aqui alguns municípios que a gente falaria assim, nossa, eu conheço, eu visitei. Rondônia é um estado que eu acho que
Não sei, alguém conhece alguma cidade, algum município do estado de Rondônia? Eu confesso para vocês que eu nunca fui para esse lado do Brasil. Então, eu conheço a capital por nome, porque a gente estuda em escola, mas eu sei muito pouco sobre o estado de Rondônia. Então, eu estava olhando aqui os nomes dos municípios, tá? A gente observa, ó, Rondônia tá entre quais estados brasileiros? Ó, tá entre Amazonas e Mato Grosso. Vocês estão vendo aí onde tá Bolívia? Tá um cinza mais escuro. Por quê? Porque Bolívia não faz parte dos estados brasileiros. Bolívia é um outro país. Ele é vizinho nosso. Ele é vizinho do Brasil. E especificamente você vê que ele é vizinho do estado da Rondônia, tá bom? Então, ele tá de cinzinha mais escuro por isso, porque ele é um outro país. Agora, Amazonas e Mato Grosso são 2 estados brasileiros. Só que o nosso objeto de estudo é o estado de Rondônia, tá bom? Então, depois que a gente lê o título, a gente vai lá para a legenda. Então, olha como é rica a legenda desse mapa. A primeira coisa que nós temos nessa legenda é a capital estadual. Vocês observam que o símbolo dela é uma bolinha maior. É uma bolinha e tem um redorzinho aí, um redorzinho ao redor. Que pleonasmo, Cássia. Então, procurem aí no mapa onde está a capital estadual. Se fosse o mapa de Minas, a capital estadual seria Belo Horizonte. A capital do estado mineiro é Belo Horizonte. Procurem, olhem aí no mapa qual é a capital do estado de Rondônia. Observa que a bolinha ela é maior. Acharam? Então, qual é? Falem para eu ouvir. Isso, muito mesmo. É Porto Velho. Então, a capital do estado de Rondônia é Porto Velho. É só vocês procurarem onde está a bolinha maior. E aí, pessoal, tem outros pontinhos menores que está escrito aí sede municipal. São municípios do estado de Rondônia. O que esse mapa tem de diferente? Esse mapa tem de diferente, tanto que eu gravei o vídeo já estava super adiantado, eu olhei, eu falei, peraí, esse mapa tem uma coisa diferente que eu não conheço. O que aconteceu? Eles colocaram alguns nomes de municípios e eles numeraram alguns outros. Aí eu falei assim, gente, mas peraí, fiquei confusa. Por quê? Por que tá numerado alguns e outros têm nome? E se você olhar lá na legenda, os que estão numerados, o nome tá lá. O que aconteceu, pessoal? É porque o mapa, ele não coube os nomes dentro dele. Então, alguns municípios, o nome tá dentro do mapa, e outros municípios, eles colocaram na legenda. Eles numeraram, colocaram o número 1 e o nome do município, só que eles colocaram dentro do mapa só o número 1. Aí eu fiquei confusa, porque eu nunca tinha visto um mapa dessa forma. Então é isso, pessoal. Tanto os pontos quanto os números são municípios do estado de Rondônia, tá? Gente, eu fiquei impressionada. Olha o tamanho de alguns municípios nesse estado. E olha como tem poucos municípios. Se a gente for comparar aqui com o estado de Minas, se a gente pegar um mapa do estado de Minas, o estado de Minas tem muito mais município que o estado de Rondônia. Olha o tamanho, pessoal, os municípios são gigantes. E sabe o que é interessante? Esse estado, ele fica no norte do Brasil, ele fica do lado lá da floresta amazônica. Tem floresta aqui. Esse estado é um estado que não tem tanta população. É um estado que não é tão populoso, tá? Ele é um estado que tem muito mato, muita floresta, tá bom? Então, aqui a gente tem o mapa do estado da Rondônia. Então, junto, ó, título, temos a legenda, aqui a nossa orientação, né, com a rosa dos ventos. A gente observa aqui a escala. Lembra que a escala mostra quantas vezes o mapa foi diminuído. Então, se vocês olharem aí, tá escrito assim, 0, 68, 136. O que significa isso? Que se você pegar uma régua e medir a distância de 1 centímetro aqui, cada 1 centímetro no mapa corresponde, na realidade, a 68 quilômetros.
Então ele foi diminuído, ó, o quê? Muitas e muitas vezes, tá? Imagina que legal, você pega uma régua, você mede aqui a distância de 1 centímetro. Quando você medir 1 centímetro no mapa, vai corresponder a 68 quilômetros. Se você medir 2 centímetros, é 68 mais 68. Se você pegar a sua régua, medir a distância entre Porto Velho, por exemplo, e um outro município, e der aí 10 centímetros, é o 68 10 vezes. Quer dizer, 68 vezes 10 dá 680 quilômetros. Então, pessoal, isso daí vocês não se preocupam, que isso vocês estudam em matemática quando vocês forem mais velhos. Esse é um tipo de cálculo que eu mesma ensino, tá bom? Só que não tem como ensinar agora porque vocês são muito pequenos. Então, o que vocês têm que entender sobre a escala? Vocês têm que entender que é quantas vezes o mapa foi diminuído na realidade, tá joia? E aí, por último, a fonte. Olha, a fonte é do IBGE, então é uma fonte confiável, é um mapa que a gente pode confiar, tá bom? Pessoal, o nosso vídeo aqui já tá com 16 minutos, eu vou pausá-lo pra gente continuar, tá bom?